Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Glória a Deus. Vanilda, seja bem-vinda, minha sogra querida. Deixar Edmundo se cumprimentar também. Boa tarde, pessoal. Oi, mãe. Gostaria aqui de cumprimentar a todos, que vão entrar, Às vezes a gente não consegue cumprimentar todo mundo, os que vão assistir essa live, mesmo que seja depois, que a glória de Deus seja percebida e reconhecida através dessa live. Amém. Estamos começando hoje o livro de Salmos. Glória a Deus por isso. Seja bem-vinda, Nilde. Paz do Senhor Jesus, querida. Boa tarde, boa tarde. Estamos começando hoje o livro de Salmos e na leitura bíblica diária que a gente acompanha de plano de leitura anual, nós lemos praticamente 5 salmos por dia. Muito ensinamento, tem muito salmo, gente, marcante. E Edmundo vai trazer um panorama sobre esses salmos. O que é esse livro, como que ele foi formado, quem são os autores. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar também. Vamos começar com uma oração? Amém. Você ora para nós? Ora. Senhor Deus e Pai amado, soberano e exaltado Rei, nessa tarde, Senhor, primeiramente louvamos a Ti pelo privilégio de poder desfrutar aqui da Tua presença gloriosa no nosso meio. Pela satisfação, Senhor, de poder falar da Tua palavra, de falar das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, das Tuas obras, Senhor, que ainda são vivas, eficazes nos nossos dias. Que através dessa live, através desse conteúdo, Senhor, muitos corações sejam alcançados. Recentemente nós temos recebido notícias, Senhor, de jovens, adolescentes que têm tentado contra a própria vida, Senhor, e no livro de Salmos encontramos grandes riquezas e satisfação na Tua palavra, Senhor, e que nós possamos aqui, através dessa ministração, através deste momento aqui, dessa tarde, desse pequeno instante, alcançar esses corações que às vezes andam em densas trevas, têm andado perdidos, que a luz de Cristo possa alcançá-los e brilhar no coração deles em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma Rose, bem-vinda, querida. Deus abençoa. Vamos lá, então. Que eu Amém. Vou deixar a introdução com você. Compartilha conosco tudo que Deus tem te ensinado sobre esse livro maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Eu até falei com a Lorena que o livro de Salmos, meus irmãos, assim como ela mesma já mencionou, traz uma riqueza de aprendizado imensurável, incomparável. Não apenas porque fala-se muito da palavra de Deus em si, das características do Senhor, da grandeza de Deus no livro de Salmos, mas também porque ele compõe ali um período da teologia do povo de Deus muito extenso. Porque quando a gente vai falando a respeito do livro de Salmos, eu creio que a maioria dos irmãos deve entender isso. Por exemplo, quando a gente fala de um ambiente de culto, na liturgia de um culto, o livro de Salmos é considerado o livro mais lido nos cultos, seja em uma abertura de culto ou seja até mesmo na ministração da palavra. Então, grande porção aí dos pregadores utilizam esses textos para poder fazer uma abertura de culto, para poder fazer menção. Muitas das canções que nós ainda temos hoje são inspiradas no livro de Salmos. E por que eu falo que o livro de Salmo ele traz uma teologia muito abrangente da palavra de Deus? Porque é um livro que não foi escrito por apenas uma pessoa, e sim uma composição de vários escritores. É importante a gente sempre frisar, todos inspirados por Deus, o grande autor dessa grande obra, mas cada um dos escritores ali contribuiu significativamente para que nós tivéssemos esse material hoje. Então, se a gente for olhar o livro de Salmos, ele é o livro que demorou mais tempo para poder ser finalizado. Porque a gente tem o salmo mais antigo, que é o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, ou seja, cerca de 1400, 1500 anos antes de Cristo, e o salmo mais recente, que seria o salmo do pessoal ter retornado do exílio da Babilônia, que é ali o Salmo 126, se eu não me engano. De romagem, Então, um salmo que foi escrito quando o povo já havia retornado do cativeiro da Babilônia. Então, começamos nos 120. Isso. Então, eu falo assim, especificamente o 127. Não, 127 é de Salomão. O 126, que fala que antes eles estavam chorando, mas agora a boca deles se encheu de alegria. Então, é um salmo que foi escrito depois da Babilônia. E também o 137, que fala quando estávamos junto às ruas da Babilônia,
nós penduramos nossas harpas, né? Junto ao salgueiro nós chorávamos. Então, são salmos que foram escritos ali por volta do ano 500 a.C. Então, pense comigo, 1500 a.C., Moisés escreve o primeiro salmo, e 500 a.C., o último salmo é composto. Então, uma extensão aí de 1000 anos. Uau. Então tem muita teologia, tem muito material. A gente tem reis como Davi que escreveram salmos, tem um salmo que é atribuído a Salomão, tem salmos de ministros de louvor, né, que eram responsáveis ali, né, envolvidos na área da adoração, levitas como Asaf, ministros ali como os filhos de Corá, Etan. Então são vários salmistas que contribuíram para que esse livro se tornasse tão rico, tão valioso em nossas vidas. Amém? Amém. Você quer que eu vou desenvolvendo mais? Só comentar então sobre isso, rapidinho. Se os salmos foram escritos no decorrer de tempo de 1000 anos, então o que eu entendo assim, de uma maneira completa, nós podemos encontrar salmos de louvor a Deus, de adoração, para qualquer fase da nossa vida. Então, se a gente está alegre, a gente tem salmos de celebração. Se a gente está triste, tem salmos de lamento, que a gente vai falar para nossa alma, né? Calma, espera, porque você ainda vai louvar a Deus, que é o Salmo 42. Então, sempre, em cada fase da nossa vida, tem um salmo que pode se encaixar, que a gente pode, né, encher os nossos lábios com ele, como uma oração, né, para cada circunstância. E Deus é tão lindo, né, de pensar que Deus deixou tudo isso na sua palavra para nos dar armas. Olha, você está em depressão? Davi passou por depressão. Você está angustiado? O salmista passou por angústia. Você está atribulado? O Davi, por exemplo, a gente vai ler no dia de hoje um salmo onde Davi fugia de Absalão. Tem um salmo que a Cecília leu para mim hoje, eu não lembro qual que era, se é o 34, que Davi cantou logo depois de ter se feito de louco. Então, tem salmo para tudo. E salmos, às vezes, eu não sei o que orar, Senhor, eu não sei o que orar, eu tô tão mal para orar. Então você procura na palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para te mostrar um salmo que se encaixa exatamente para aquela situação e enche os seus lábios com aquele salmo. Ou seja, começa a declarar aquele salmo, memoriza ele, declara ele, declama ele, canta ele, porque a adoração é uma arma de guerra. Então, o livro de Salmos é como se Deus nos entregasse: filhos, estou entregando para vocês armas, para vocês usarem em tempos de celebração, em tempos de guerra, em tempos de angústia. Não importa o que você estiver passando, eu deixei em suas mãos essa preciosa arma espiritual. Amém? Glória Pode a Deus. continuar, por favor. Amém. E assim como a Lorena falou, que os salmos, muitas das vezes, eles nos representam. Então, quando a gente vai para o livro de Salmos, ainda que todas as escrituras componham, né, façam parte da composição da palavra de Deus para nós, o livro de Salmos é um clamor, é a resposta do filho diante de Deus, é a resposta de um filho diante do pai, porque muitas das vezes ali as nossas angústias são expressas em contextos da vida de cada um dos salmistas, né? Assim como a Lorena falou, salmo onde Davi estava fugindo de Absalão, salmo onde Davi havia cometido adultério, assassinato, salmos onde as pessoas ali, os responsáveis, os escritores, clamavam pela vingança por causa do mal que fora feito com eles, por seus inimigos. Então a gente vê a alma do salmista ali sendo derramada, sendo exposta diante de Deus. E uma coisa que é muito interessante no livro de Salmos é que salmos, né, significa aí basicamente cânticos, né, ou canções, ou louvores, ou hinários. E esse título ele foi dado ali no período após o êxodo, após o exílio da Babilônia, né, quando Esdras reuniu todos esses livros, né, e ele trouxe esse título. Então, como eu falei no começo, os salmos eles começam lá com Moisés e vão até o período após o exílio da Babilônia. Aí foi após o exílio da Babilônia, juntamente com Esdras, que todos eles foram unificados em um grande livro com 5 repartições, ou seja, 5 pequenos livros ou 5 livros menores, né, compondo ali. Eu não vou falar de cabeça, né, a descrição ali, mas, por exemplo, do Salmo 1 até o Salmo 41 se compõe um livro, do 42 até o 72 é outro livro, e assim vai avançando, né, os conjuntos que falam de assuntos específicos. Então, a ordem dos salmos ela foi colocada de maneira intencional, de maneira racional. O Salmo 1 ele está naquela posição por um motivo. O Salmo 150 se encontra naquele lugar por uma razão.
Não foi aleatório, não foi apenas foram recolhendo os salmos, eles tinham certas numerações, não. Foi um trabalho muito minucioso que foi feito ali pelos escribas, pelos doutores ali, pelos sábios da lei de Deus. Então eles fizeram toda essa formação do livro de Salmo. Então a gente vai encontrar salmos que vão falar, né, de palavra de sabedoria, que hoje a gente vai encontrar um grande exemplo, né, no Salmo 1º, o Salmo 119, que, nossa, meu Deus, que salmo belíssimo, né, que fala muitas palavras, nos dá orientações com palavras de sabedoria. Ele é alfabético, né? Ele é alfabético, verdade. Ele é alfabético, ele tem todas as estrofes, ele tem rimas, né? Ele tem vários significados acerca da lei de Deus, das escrituras, dos mandamentos, né? Então, meu Deus, é um salmo muito rico. Todos a gente vai aprender muito aqui, né, nesses devocionais. Amém. Então a gente tem ali salmos que falam de sabedoria, salmos que vão falar, salmos messiânicos, que vão falar a respeito do Cristo, a respeito do Messias. A gente vai encontrar salmos de penitência, onde o salmista ele declara a sua fraqueza. Senhor, por causa do meu pecado, a minha carne apodrece, os meus ossos se estremecem. Então são salmos de penitência, salmos imprecatórios, como o Salmo 137, onde o povo de Deus clama por uma justiça sendo exercida contra os inimigos, contra o império da Babilônia. Então são salmos que derramam ali a indignação do povo de Deus. Senhor, por que não acontece o juízo contra essas nações? Por que os ímpios prevalecem? Então eles clamam por uma condenação dos ímpios. Então tem salmo para toda e qualquer circunstância da nossa vida, né? Do Salmo 146 em diante ali são salmos de louvor, de adoração, de exaltação ao nome de Deus. Então toda essa composição, e é muito interessante que ela fala de um contexto, irmãos, que olha só, assim como eu disse, o livro de Salmos foi formado no período depois do exílio da Babilônia. Então era um povo que estava sem um rei, era um povo que não tinha mais a glória daquele templo de Salomão. Era um povo que não tinha mais uma identidade como nação. Era um povo que tinha uma relação muito mais próxima agora, infelizmente, com as divindades estrangeiras. E era um povo que já não tinha mais aquela grandiosidade, aquela soberania diante das outras nações. Então o livro de Salmo foi composto por um povo que se encontrava nessa circunstância, nessa situação, dando a eles uma esperança de que viria um rei Messias, de que um templo um templo superior ao de Salomão seria inaugurado, de que o templo da glória daquela nação seria restaurado. Então a proposta, a ideia dos Salmos para o povo hebreu, para o povo judeu era isso. Era restaurar toda aquela essência, aquela identidade que eles tinham como nação exclusiva do Senhor. Então, toda a construção do livro de Salmos ela vai trabalhar nesse sentido. Eu até peguei uma anotação aqui, olha que interessante, que fala, ó, no primeiro livro de Salmos, ele é considerado ali como um confronto. O que significa isso? Num aspecto, numa linguagem um pouco mais escatológica, que seria ali todas as nações se levantando contra o ungido de Deus. Então Você a gente vê o primeiro? O primeiro livro, né? O primeiro grande livro, isso, do 1 até o 41. Do 1 até o 41. Então ele vai falar ali sobre esse confronto, sobre essa perseguição de todos os povos da terra contra o ungido de Deus. Então vai falar sobre esse embate. No segundo livro vai falar sobre a comunicação, ou seja, apontando para a grande comissão, a pregação do evangelho, a propagação da palavra de Deus, a expansão do reino de Deus. O terceiro livro vai falar de uma grande calamidade, ou seja, a gente vê no terceiro livro, quando os irmãos forem chegando lá do Salmo 72 até ali no Salmo 89, a gente vai ver que muito do que é falado ali são lamentos por circunstâncias adversas que aconteceram na vida do salmista, perseguições. Então isso vai apontar para uma realidade da igreja perseguida, que aconteceu nos primeiros séculos, hoje ainda acontece de uma maneira um pouco diferente, né, da igreja primitiva. A gente entende que existem perseguições em outros países, não no Brasil, e não da mesma forma, né, como era na igreja primitiva, mas fala sobre essa perseguição. Depois, o quarto livro vai falar sobre o crescimento, a perseverança, o avançar da obra de Deus e, por fim, a consumação, o reino eterno do Messias. Então, o salmista ele fez isso intencionalmente. Olha, vai haver um confronto, o Messias ungido ali, o rei ungido, ele vai ser perseguido,
vai haver uma expansão, uma propagação da nossa nação como povo de Deus, depois vai vir uma perseguição contra esse povo, depois vai vir um grande crescimento e por fim tudo será consumado e o reino do Messias será estabelecido para todos sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quer completar? Deixa eu só cumprimentar aqui que a Grazi entrou, eu vi a Chiquinha. Sejam bem-vindas, irmãs, que Deus abençoe vocês. Amém. Estamos meditando no livro de Salmos aqui, com a ajuda e apoio aqui do meu marido, Edmundo. E a gente está falando sobre como os salmos são divididos, né? São 4 livros que você disse? 5 livros, e cada um deles tem um propósito geral, né? É muito ensinamento, gente. Deus nos deixou uma palavra riquíssima. Meu Deus! Quer continuar a introdução? Não? Acho que vamos avançando para o salmo primeiro, porque senão então, é muita coisa. É lindo como Deus se revela. A Vivi entrou aqui agora. Seja bem-vinda, missionária Viviane, querida. Que Deus abençoe você e sua casa. Glória a Deus. Perdão, irmãs. Quero também, né, mandar um beijo para dona Lenir, que assiste as lives todas as noites. Beijo, dona Lenir, mamãe, amo vocês, viu? Então, gente, Deus, ele é o Deus das grandes coisas, das pequenas coisas, e ele se revela dessa maneira na natureza, por exemplo. Deus é o Deus que criou os astros, mas ele é Deus do átomo. É Deus daquilo que os olhos não podem ver e daquilo que a gente nem pode mensurar de grandeza. Então, ao mesmo tempo que ao dividir salmos, a gente consegue perceber essa macrovisão de objetivos específicos nos livros, né, nesses 5 livros, que são 5 conjuntos de livros desses 150 salmos, nós também vamos pegar, assim, revelações minuciosas em cada um deles. Não conseguimos falar de tudo, né? Mas como a live tem o objetivo de aplicação prática, algumas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, a gente vai mencionar em cada um dos salmos, todos esses dias que Deus permitir que a gente esteja aqui e lendo, né, fazendo essa leitura. Eu quero abrir essa oportunidade também para vocês. Leram alguma coisa aí? Deus revelou alguma coisa? Edifica a nossa vida. Coloca aí também, comenta aí também aquilo que Deus falou no coração de vocês, para que nós também saímos daqui edificados. Amém? O primeiro salmo, ele é considerado um salmo de sabedoria, né? Amém. Gente, eu amo esse salmo. Eu amo esse salmo. Esse salmo, ele ficou nos meus lábios assim durante anos. Eu meditava e declarava ele, pelo menos até a parte ali do justo. A parte dos ímpios eu não sabia de cor, não. Mas esse salmo de sabedoria, uma curiosidade desse salmo é que, eu até escrevi aqui que eu li na Bíblia Strong, ele é frequentemente citado como uma introdução à sabedoria na literatura judaica. É um salmo atemporal. Então, na literatura judaica, eles usam esse salmo e citam esse salmo sempre ali na introdução, como uma introdução à sabedoria. Esse salmo vai falar de de 2 homens, na verdade, né? Do justo e do ímpio. Qual que é o resultado da vida do justo e qual que é o resultado da vida do ímpio? Fala sobre os primeiros verbos, por favor. Amém. Uma coisa, irmãos, até mesmo antes de falar, né, a respeito do salmo em si, uma coisa que é muito frequente nas Sagradas Escrituras é que Deus, ele estabelece padrões da forma como ele se comunica, da forma como ele se revela, da forma como ele transmite o seu caráter. Então, assim como a gente tem, eu não sei, não me lembro, mas eu acho que a Lorena já mencionou isso aqui a respeito da lei da hermenêutica da primeira menção. Isso eu já citei tem muito tempo. Né? Existe uma lei hermenêutica, né, chamada lei da primeira menção, que sempre que pela primeira vez algo é mencionado na palavra de Deus, aquilo vai estabelecer um sentido macro daquela palavra. Então, por exemplo, a primeira vez que se falou a palavra amor na Bíblia, tem um significado para todas as outras vezes que se falará a respeito da palavra amor. A primeira vez que fala de altar, a primeira vez que fala de sacrifício. Então, todas as vezes que a gente vê uma primeira coisa sendo mencionada, aquilo vai definir um sentido do restante do texto. E em toda a teologia bíblica, por exemplo, quando a gente tem o primeiro salmo, quando no Novo Testamento Jesus ele conta a primeira parábola, ele não está contando apenas uma de uma série de parábolas, mas a parábola do semeador, ela serve como como é que eu posso falar? Um modo padrão
de Jesus interpretar, de Jesus revelar a sua forma de identificar e de enxergar o reino de Deus e de transmitir esse reino para as pessoas. Então todas as outras parábolas são interpretadas a partir da parábola do semeador. Isso nos ajuda a entender um pouco mais a compreensão, o significado das outras parábolas. E o Salmo 1 é a mesma coisa. Ele vem como um salmo macro para poder nos trazer a revelação, o entendimento, o princípio pelo qual Deus quer que a gente leia todo o restante do livro de Salmos. Então o livro de Salmos ele já começa falando sobre isso. A diferença entre o justo e o ímpio. É a primeira coisa que ele começa falando. Ele falou assim, bem-aventurado, né, aquele, o varão, o homem, né, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E quando a Lorena falou a respeito desses verbos, né, é muito interessante como que o Salmo, primeiro, né, de autoria davídica, né, ele vai desenvolvendo, ele vai demonstrando como que a nossa corrupção ela é progressiva, infelizmente. Olha que interessante, ele primeiro fala, olha, bem-aventurado o homem que primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, está em movimento. Ele não se detém no caminho dos pecadores, agora ele já está parado. Estagnou. Ele estagnou. E ele nem se assenta à roda dos escarnecedores, aí ele já relaxou, já se acomodou. Então ele mostra uma progressão da nossa queda. Primeiro a gente só está andando, depois a gente para, aquilo nos chama atenção. Quando menos percebemos, nós estamos fazendo parte daquilo. Uau. E da mesma forma que ele mostra essa progressão nesses 3 primeiros verbos, ele também mostra uma progressão da característica de com quem nós estamos andando, de com quem nós estamos nos relacionando. Porque primeiro ele fala de aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, depois ele fala de pecadores e depois ele fala de escarnecedores. Então o ímpio nos traz uma conotação, ainda que para alguns isso possa parecer estranho, mas ímpio não é aquela pessoa que dá calote nos outros. Ímpio não é aquela pessoa que rouba, que mata, que transgride a lei. Mas infelizmente é uma pessoa que não leva Deus em consideração. Pode ter um bom advogado que é ímpio. Pode ter um bom médico que é ímpio. Pode ter um bom professor que é ímpio. Porém, porque eles não consideram Deus em suas decisões. Então, primeiro a gente começa andando, amor, no caminho dos ímpios. Andando com pessoas que são de bem, às vezes, no aspecto social. Caráter. São pessoas de bom caráter, mas que não levam Deus em consideração. Não amam o Senhor em primeiro exato, lugar. Né? Amém. Que não amam o Senhor acima de todas as coisas. Então, a gente começa andando com esse perfil de pessoas. Depois, o segundo aspecto, pecadores. Agora já são pessoas que transgridem a lei de Deus. São pessoas que não consideram, não apenas não levam Deus em consideração, mas também ofendem o Senhor. Também fazem ali, têm atitudes que não louvam o nome de Deus. E por fim, né, a decadência espiritual, quando ela já está assim, totalmente perdida, vai falar ali dos escarnecedores. Ou seja, pessoas que já levam Deus em consideração, mas a gente vai entender em qual tipo de consideração que eles levam. Eles consideram Deus, mas no sentido negativo. Eles são pecadores e ainda eles atacam Deus o conhecendo. São zombadores, são os escarnecedores, aqueles que intencionalmente atacam o próprio Deus. Atacam as características do Senhor. Eles distorcem aquilo que Deus fala. Eles desconsideram aquilo que Deus ama. Então é um nível de perversidade, é um nível de perdição severo, extremo. Amém. Então, ao contrário deste, aí a Bíblia vai falar. Pelo contrário, né? Feliz é aquele homem, bem-aventurado é aquele homem que tem prazer na lei do Senhor. Que nessa lei medita de dia e de noite. Então nós estamos vendo 2 tipos de pessoas. Aqueles que vão decaindo-se espiritualmente e aquele que tem a palavra de Deus como objeto de meditação, como um livro de meditação, como um manual de vida eterna. E essa pessoa, ela não só lê a Bíblia, né? Tem pessoas que leem a Bíblia, mas Deus quer que não nós... eu leio a Bíblia todo ano, tiro 15 minutos e leio todo dia. Mais do que ler a Bíblia, é trazer o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo, né? A ponto de pensar na palavra de Deus o dia todo.
É até importante isso, uma coisa que Deus colocou no meu coração quando a gente estava lendo, no Salmo 5, é Davi também? Aí tá escrito? Provavelmente. Davi também. Não. No Salmo 5, tá escrito aqui, Salmo de Davi para ser acompanhado com flauta. Ele fala uma coisa que a gente precisa entender, Deus, versículo 5, 5:5. Não, desculpa. É o 5:3. Escuta a minha voz logo cedo, ou logo de manhã. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Em outra versão, pela manhã eu te apresento a minha oração e esperarei. A Bíblia está falando no Salmo 1 que aquele que medita no livro de Deus, na lei de Deus, de dia e de noite. Então uma coisa que a gente precisa entender é que logo pela manhã a gente tem que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Que essa seja a nossa prioridade. Se a gente deixa, eu mesmo já vivi isso, às vezes uma correria em alguns anos, quando eu falava, nossa, hoje eu não li a Bíblia. Então antes de dormir, às vezes na minha cama, eu pegava o celular e terminava a leitura bíblica. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, o que eu entendo que é nesse sentido de errado? Eu não tive tempo de meditar na palavra o dia todo. Quando eu li a Bíblia naquela noite, meu cérebro já estava cansado. Logo depois que eu li, eu já ia dormir. E a gente não pode colocar tudo na conta de Deus, que a Bíblia diz que Ele ministra o nosso espírito quando a gente está dormindo, né, em Salmos. Mas existe uma parte nossa que é, logo pela manhã, buscar o maná. E como tem sido diferente para mim nesses últimos anos, quando eu consegui encontrar esse lugar onde eu consigo ler a Bíblia e meditar nela e ter um tempo com ela, sabe? E cada vez mais que você tem isso, que você criou esse hábito, mais amor você tem, mais prazer você tem na palavra de Deus. É meditar, gente, não é só ler, né? Eu creio que vocês que estão aqui online, essas 6 pessoas, né, com a gente, 8 pessoas, eu tenho certeza que são pessoas que estão nesse caminho, caminho de prazer na lei de Deus, né? Porque se a gente está falando sobre ela, ouvindo sobre ela, é porque a gente ama, que entende que nela tem princípios para nossa vida, para uma vida prática com Deus, né? Esse homem que tem prazer na lei do Senhor e que medita nessa lei de dia e de noite, o que é meditar? Fala para nós, como que você entende como uma meditação? Amém. Uma coisa que a Lorena comentou, irmãos, que eu acho que a gente precisa de fato se encontrar nesse lugar de ter prazer nas coisas de Deus e não tratá-las como uma obrigação. Não, eu vou... É muito comum isso, gente. No meio, principalmente no meio protestante, é muito comum, eu vou pregar, então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, sabe? E não é esse comportamento, não é esse tipo de atitude que o Senhor espera, que o Senhor está em busca, né? Então, quando Jesus ele se encontra lá com a mulher samaritana, ele fala, olha, eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, que tem satisfação, que tem prazer. E o fato de meditar na lei do Senhor de dia e de noite é um reflexo disso, é um resultado. E até mesmo uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, que às vezes a gente fala assim, qual que é o primeiro capítulo, o primeiro texto, né, do livro de Salmo. Então seria bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, e o versículo 1. Mas o versículo 2, ele deve ocorrer antes do primeiro, porque nas traduções mais tradicionais, fala no versículo 2, olha, até nessa aqui não fala, né, NA, né, mas ele fala assim, antes tem seu prazer na lei do Senhor, ou seja, antes de tomar uma decisão de não andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, para que isso não aconteça, antes a gente tem que ter prazer na lei de Deus e meditar nela de dia e de noite. E meditar de dia e de noite, irmãos, não é ler a Bíblia 24 horas por dia, mas é considerar as Escrituras em cada uma de suas atitudes. Senhor, para eu poder dar esse passo aqui no meu trabalho, ministrar esse ensinamento para os meus filhos, eu vou estar em coerência com a Tua palavra, eu vou estar alinhado com o Teu Espírito, eu vou estar de acordo com a Tua vontade. E isso é meditar na lei do Senhor dia e noite. Quando Deus ele ministra o coração de Josué, né? Quando Josué assume a liderança ali do povo, em Josué no capítulo 1, Deus ele fala, olha Josué, que nunca afaste da sua boca a lei desse livro, que você considere e medite nele dia e noite, porque ele fará prosperar o teu caminho. Então o salmista ele traz à luz, ele traz de novo à tona aqui esse ensino bíblico, esse parâmetro, que se a gente medita na lei do Senhor dia e noite, se a gente considera Deus em cada uma de nossas atitudes, em cada uma de nossas decisões,
nós seremos assim como essa árvore, né, que a Bíblia vai mencionar na sequência. Isso, e essa árvore, ela é uma árvore plantada à margem do rio. Eu me lembrei até de Jeremias 17, que vai falar sobre o homem que confia no homem e o homem que confia em Deus, a diferença deles. Novamente fala sobre a árvore, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore que tem as suas raízes que chegam ali até o rio, ou seja, elas têm sempre água. Achou aí? Como que tá aí na... Assim, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E agora o homem que confia no Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. Amém. Então olha a comparação. Salmo 1, o salmista vai falar assim, olha, essa árvore que é plantada perto do rio, né, à margem do rio, ela dá fruto no tempo certo. Não falou que dá sempre fruto, mas no tempo certo ela dá fruto. Suas folhas nunca murcham, comparando com essa aí, né? Suas folhas permanecem verdes e tudo quanto fizer prosperará. Meu Deus! Tudo quanto fizer prosperará. A pessoa que medita na lei de Deus, que faz dela, né, o parâmetro de faço ou não faço, certo ou errado, essa pessoa, tudo que ela fizer vai dar certo, vai prosperar. Amém? Aí a Bíblia vai falar que o mesmo não acontece com os perversos, vai falar sobre o caminho dos perversos, pecadores. Vamos pro 2, pra gente não demorar tanto. O Salmo 2 já é um salmo messiânico. Fala pra nós sobre o Salmo 2. Meu Deus. Uma coisa que eu me apaixono nas Escrituras é ver Cristo revelado em cada texto, em cada passagem. E quando a gente vai para o Salmo de número 2, é esse salmo que o autor aos Hebreus cita, faz menção quando ele está falando do Filho, quando ele está falando de Cristo. Quando ele está falando que Cristo é melhor, que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, a Melquisedeque, a todos aqueles que vieram antes, eles apenas apontavam para o Messias. E o Salmo de número 2, ele vai falar a respeito de que os reis, eles se juntam, se amotinam, né? Até mesmo em algumas traduções fala macumunam, né? Ou seja, eles arquitetam planos contra o rei, contra o ungido do Senhor, mas eles não prevalecem. Por que esse salmo é considerado como um salmo messiânico? Porque quando a gente olha para a história de Cristo na cruz do Calvário, quando ele foi conduzido para poder ser crucificado, todos os reis daquele tempo, todos os poderosos, todos aqueles que tinham capacidade de impedir que Cristo fosse crucificado, eles se juntaram contra o Messias, contra o ungido. A gente vê Anás e Caifás planejando a crucificação de Cristo. A gente vê Pilatos, né? Muitas das vezes Pilatos ele é uma figura que as pessoas constroem, não, Pilatos não foi culpado, não, ele foi culpado sim, ele foi responsável. O ato de lavar as mãos, é que ele está falando, olha, eu tenho poder para livrá-lo, mas eu abstenho-me desse poder, eu abstenho-me dessa decisão, eu não quero tomá-la. Eu prefiro que ele seja condenado, ainda que seja pela mão de outros, mas eu não quero salvar esse homem, porque ele ficou neutro, né? Ele ficou isento naquela situação. Então a gente tem Anás e Caifás, a gente tem Pilatos, a gente tem Herodes e o próprio César, né? Arquitetando todo aquele plano ali, permitindo que Cristo fosse crucificado, ainda que ele não fosse consciente daquela circunstância momentânea, talvez, mas com os seus súditos ali, né, com os seus soldados, com seus servos, com seus governantes, submetendo a sua autoridade, declarando que somente César era rei, era senhor em toda aquela terra. Então a gente vê que os reis foram se levantando contra o ungido, e quando o autor aos Hebreus, eu não sei se é Hebreus 1:5, que vai falar sobre, né, o que Deus diz a respeito do Filho, que Deus, o autor aos Hebreus, ele vai falando, olha, o que o Senhor diz a respeito dos anjos? São ministros, são espíritos ministradores a serviço do reino. Mas o que ele diz a respeito de Jesus? Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Então o autor dos Hebreus vai falar sobre isso. Qual versículo que é?
Versículo 8, 8. né? Não, versículo 9. Amas a justiça, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria. Essa versão tá diferente. 5, aqui, ó. É 5? 6, né? Aqui é o 5 mesmo. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei por pai e ele me será por filho. Essa passagem, eu estava até meditando nela esses dias, quando fala assim, ó, eu te serei por pai e ele me será por filho. Você lembra de ter lido essa passagem recentemente? Salomão. Quando fala lá, 2 Samuel 7. Então, Crônicas repete. 2 Samuel 7, eu não vou achar o versículo. Versículo 14. Amém, tá marcado aí. 7:14. Olha lá. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Meu Deus. Então, ali está falando de Salomão, mas tem Cristo sendo revelado. Um pouco mais à frente, nesse Salmo 2, né, vai falando que os reis devem se curvar, devem considerar, né, o filho como o Todo-Poderoso, né? Eu quero até ler aqui, não sei se você vai citar algo mais desse salmo, mas olha o que fala lá no verso 12. Não, verso 10 em diante. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irritem e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele refugiam. Então, quando fala a respeito, né, ele manifestará a sua ira contra aqueles que não o obedecem, já está falando da vinda gloriosa de Cristo. Apocalipse 19:15 vai falar sobre isso, né? Ele é aquele que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vem para poder exercer juízo, justiça sobre a terra. Aleluia! Amém. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse salmo também. Outra passagem que vai se referir a esse salmo é em Atos 4, 25, 26. É Estevão que está fazendo a oração? Olha aí para mim. Atos 4, 25, 26. É na pregação de Pedro. Ele vai citar esse salmo falando, não, a gente está vivendo isso aqui porque a Bíblia mesmo já diz que os reis se levantariam contra o ungido do Senhor. Como é que tá aí? 25, né? Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí o que a gente vai entender? Esse salmo ele vai refletir um padrão. Qual que é um padrão? Um padrão de rebeldia contra Deus. Verdade. Os reis, né? O sistema político, às vezes até mesmo o sistema eclesiástico, né? Pessoas que têm posição de liderança que não querem entregar o trono para Jesus. Que não querem que Jesus, o verdadeiro rei, o Messias, se assente no trono, né? Até que um dia vai vir por fim aquele que vai querer se assentar no trono de Jesus ali, vai reconstruir o templo. Nós entendemos que é esse espírito do anticristo, né? Um dia vai vir o próprio anticristo que vai lutar contra tudo que leva o nome de Deus. Ele vai querer de fato se assentar no trono e dizer que não existe Jesus, que não existe Messias, não teve nada disso, que ele é o Deus, né? Esse anticristo. Só que o que a Bíblia vai dizer desses que conspiram contra o Messias? A Bíblia diz que Deus lá do céu ri e zomba deles. E aí a gente vai entender esse versículo 3, que ninguém pode impedir os planos de Deus na terra, nenhum homem, nenhum anjo, nada pode impedir que os planos de Deus se cumpram na terra, ainda que os reis se levantem, ainda que eles escarneçam, ainda que eles zombem, ainda que eles se rebelem contra Cristo, ninguém vai impedir o plano de Deus se cumprir na terra, porque a Bíblia diz que Deus lá do céu ri e zomba deles. Amém? A gente precisa realmente vigiar muito nisso, sabe? Vigiar muito, porque principalmente pessoas que recebem cargos de liderança, para que nós venhamos viver isso na prática. O que o Salmo vai dizer? Olha, sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao filho. Qualquer pessoa, qualquer liderança, mesmo que eu não tenho nenhuma liderança na igreja, você é líder na sua casa, você é mãe, você é pai, você é líder. Toda liderança deve se sujeitar ao filho. Quanto maior ainda, né, a influência, o cargo de influência que Deus entregar, a Bíblia diz: quanto mais dado, mais será cobrado. Mais vigilância a gente tem que ter
para se sujeitar a Cristo, para não deixar que esse espírito que muitas das vezes quer governar o coração da liderança, que quer se rebelar contra Deus, que quer tirar Jesus do trono, venha e de fato encontre raízes, né, no nosso coração. Quer terminar sobre o 2? Uma coisa que a Lorena falou, que é muito, assim como eu falei, né, sobre esse padrão, né, de Deus se revelar, de Deus derramar, né, a sua presença, a sua palavra, o seu caráter na humanidade, o inimigo também trabalha de forma padronizada. Então, da mesma forma que ele não suporta ver o Cristo sendo glorificado, ver o Senhor sendo exaltado, ele vai derramando esse mesmo espírito sobre vários governantes na terra. Quando a gente vê lá no Egito, com o próprio faraó oprimindo o povo de Deus, durante a conquista da terra prometida, no período dos juízes ali, vários povos são levantados para oprimir o povo de Deus. Quando a gente vê Herodes, né, o Grande, que por causa da notícia de que surgiu um Messias e de que surgiu um rei entre os judeus, ele mandou ali fazer um genocídio, né, um assassinato de várias crianças de 2 anos para trás, para que não corresse o risco dele perder o trono. Mais à frente a gente vê Herodes Agripa, né, que ele persegue os discípulos, e quando ele recebe uma glória ali, né, porque as pessoas falam a respeito de Herodes, quando ele estava dando um discurso, né, ele recebe aquela glória para si, a palavra de Deus fala que ele foi acometido por uma enfermidade e virou comida de bicho. Então, existe uma característica da operação do inimigo por trás dessas autoridades, né, porque elas se enchem da operação ali de se levantar contra o próprio Deus. Então é um comportamento padrão, infelizmente. Por isso o Senhor ele declara, olha, que todos os líderes se sujeitem ao Filho, pois somente a ele pertence o trono, o governo, a soberania, a majestade. Tudo Aleluia. É para ele. Glória Amém. A Deus, senta no trono, Jesus, Aleluia. Do nosso coração. Em breve virá o reino dele, né? Aleluia. E de fato ele sentará no trono físico também, glória a Deus. O capítulo 3 do Salmos já é conhecido como um livro de lamento, né? A gente vai ver que ele é um salmo de Davi, quando Davi fugia de Absalão. E a gente vai entender isso, né? Que os crentes, os fiéis também passam por prova. Eu acho que isso já está bem fresco na nossa mente, depois de tudo que nós falamos de Jó. Né? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas nós vamos ver muitos salmos de lamento dele, porque ele passou por diversas provações. A gente geralmente tende a achar que a pessoa que está passando por provação merece aquela culpa, né? E de fato com Absalão ele tem um pouquinho ali de culpa, mas Deus permanece fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. Uma coisa que eu acho interessante do capítulo 3, um versículo que eu queria frisar, é primeiro o 3:3, que ele fala assim, ó, Deus é o meu escudo, Deus é a minha glória, mantenha a minha cabeça erguida. Então assim, lembrem-se que quando ele fugia de Absalão se deitava com todas as concubinas de Davi, né, ao ar livre, à vista de todos. Mas ele tá falando, olha, o Senhor, que é imutável, continua sendo o meu escudo. Como é que tá aí na sua versão? Meu escudo... protetor. Deus é o meu escudo protetor. Ele é a minha glória. Ou seja, a minha glória não é o reino. Eu estou fugindo de Jerusalém, mas a minha glória não é o reino. A minha glória não são minhas mulheres. Minha glória não é a minha riqueza. O Senhor é a minha glória. Amém. E é Ele quem mantém a minha cabeça erguida. Para poder finalizar, para deixar você falar do Salmo 13, que tem no teu coração, é o versículo 5. Estava até conversando com a missionária Viviane, não sei se ela saiu, se ela está aqui ainda. Vivi está aqui ainda. Ela comentou na conferência, né? Mulheres Moderadas, foi uma bênção para a glória de Deus. Amém. Que um dos sinais de depressão é a insônia, né? Ontem também conversando com ela falou um pouquinho sobre isso comigo. A pessoa que está em depressão, não sei qual estágio que é da depressão, mas que ela não consegue dormir, né? E isso, gente, é muito triste, né? Que eu passei por isso um dia, quando eu estava muito ansiosa, não consegui dormir, eu e algumas amigas também estavam ali responsáveis por algumas coisas da conferência. Mas como é triste você ter sono, você saber que seu corpo precisa descansar e você não conseguir dormir. Mas aí Deus nos deixou as armas, como eu disse, né? O Salmo são várias armas para todos os tipos de dificuldade que nós podemos ter. E aí Davi vai nos deixar esse Salmo que diz: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Nessa versão aqui da NVT diz: deitei-me e dormi. Olha que bênção, gente. Olha que bênção que aquele cujo coração é de Deus, ele pode ter. Ele deita e dorme.
Talvez para muitos isso não seja um problema. Tem gente que só de encostar dorme, né? Mas para muitos, ele, por exemplo, a Mark também, pessoas que não têm dificuldade, qualquer lugar dorme. Eu tenho mais dificuldade, assim, tem que ser momentos, eu tenho que estar descansada, principalmente se for na minha cama, a gente vai para retiro, gente, eu passo aperto, porque eu custo dormir. Mas normalmente eu durmo bem também, assim, se eu estiver na minha casa, se não tiver nenhum nada assim nesse sentido, que bênção é você poder deitar e dormir. Porque o sono, né, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E não apenas isso, gente, acordar em segurança. Lembra que ele estava fugido? Davi estava fugido, mas ele fala assim, ó, eu vou me deitar. Assim que eu deitar, eu vou dormir. E eu vou descansar e eu vou acordar bem. Porque o Senhor me guardava, porque o Senhor me sustenta. Então, é uma dica para quem tem problema com ansiedade, problemas com insônia. Nós sabemos, né, que Deus deixou também muitas outros recursos também. A Vivi falou sobre pessoas que estão em um estágio de depressão, que precisam de um auxílio medicamentoso, né? Precisa de um medicamento de fato, mas assim, vamos falar da arma espiritual, que é o nosso objetivo aqui, já que a gente não consegue prescrever remédio para ninguém. Arma espiritual, declara com seus lábios, eu vou me deitar. Antes de dormir você fala, eu vou me deitar e eu logo vou pegar no sono, porque o Senhor me sustenta. Eu vou acordar bem, vou acordar descansada, porque o Senhor me sustenta. A Vivi comentou, verdade, desenvolve insônia ou às vezes dorme demais, e o dormir demais é também uma forma de fuga. A insônia, pensamento acelerado, ambos sintomas de depressão, costuma ser o segundo sintoma da depressão. Então, o segundo sintoma da depressão. Se eu não estiver enganada, o primeiro é que a pessoa perde a graça de fazer algumas coisas que antes ela gostava de fazer. Depois você me confirma, Vivi. Então, fique atento, tá? Tem momentos que a gente precisa de procurar ajuda. Vivi falou muito sobre isso. Vai procurar sim, sem vergonha, sem ter vergonha, uma terapia. Peça a Deus recursos, né? A gente tem a Vivi aqui, que é uma missionária, que Deus também deu recursos para ser terapeuta. É isso mesmo. Então, o primeiro sintoma da depressão é você perde prazer. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, olha, o mundo ficou preto e branco para mim. Perdeu a cor. Misericórdia, né? Então, sentiu já esse sintoma, perdeu a cor, opa, entrou com a insônia, né? Então, é sinal de alerta. Quais são os recursos espirituais que Deus nos deixou? Declarar a palavra. Então, se declara, antes de dormir, você vai declarar com fé. Eu vou me deitar e eu logo vou pegar no sono. Deitou e não dormiu? Continua declarando. Eu vou me deitar e eu vou pegar no sono. Com fé, a palavra de Deus. Amém? Pode continuar. Amém. Não tem muito a falar a respeito do Salmo 3, não, mas uma coisa que é importante a gente desenvolver aqui. No meio pentecostal, é muito comum as pessoas utilizarem falas dos salmistas para poder rogar pragas nos seus inimigos. Sangue de Jesus. E é muito comum ainda no nosso meio, né? Infelizmente a gente presencia muito isso, porque se o salmista, né, mandou que Deus destruísse os inimigos dele, pudesse passar por cima, pisando contra os adversários dele, por que eu não posso também? Mas é importante a gente fazer distinção. É uma teologia de um tempo distinto, da mesma forma que naquela época existiam guerras, vidas eram ceifadas, Deus estava naquele ambiente de guerra ali em diversas circunstâncias, Deus ele matava vários inimigos, mas o Novo Testamento nos mostra uma teologia mais desenvolvida, uma teologia onde nós, até mesmo ministrado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 5, ele fala, olha, vocês ouviram o que fora dito por vossos pais, né, olho por olho, dente por dente, aquele que te der um soco numa face, aquele que te ferir a sua face, que você pague com a mesma moeda, mas eu vos digo, se alguém te bater em uma face, ofereça a outra, se alguém te pegar a túnica, ofereça também a veste, se alguém te pedir comida, te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2, intercedam por vossos adversários, orem por aqueles que vos perseguem. Então, a oração, sim, ela pode ser feita para que a justiça de Deus seja exercida, mas que não a vingança da minha vontade seja aplicada na vida dos meus adversários. Que muitas das vezes existem circunstâncias que acontecem na nossa vida por conta das nossas próprias decisões, por conta do nosso próprio comportamento. Às vezes um colega de trabalho, a gente tem um atrito complicado, uma relação complicada no ambiente de trabalho, porque o nosso comportamento não revelou com clareza a glória de Deus, não revelou com clareza um testemunho cristão. E às vezes a gente gera aquele desconforto
E nós mesmos produzimos inimigos no nosso ambiente de trabalho. Então é muito comum isso. Aí a gente agora vai pedir a Deus para resolver aquela circunstância, aquela situação. Então o livro de Salmo ele não é para dar força contra as nossas guerrinhas, né, carnais. E sim para poder mostrar que no fim de tudo a justiça de Deus vai ser exercida. Então sempre que um salmista declara algo contra os ímpios, é importante a gente entender que ele está sendo inspirado por Deus. Então o Senhor falou através da boca dele. Então se aquilo se cumprir, é porque de fato aqueles ímpios eles não se consertaram em seu caminho. Mas enquanto há vida, há esperança, quando há arrependimento, quando há mudança de rota, o Senhor derrama misericórdia. Então é importante a gente entender isso. O próprio Davi, ele falava quando perseguido por Absalão, seu filho, mas quando soube da notícia de Absalão, né, que ele tinha sido aparentemente preso, né, aí ele pergunta para Joabe, pergunta para os soldados, mas e o menino Absalão, né? Como se o Absalão fosse uma criança ainda, né? Mas e o menino Absalão, como que ele tá? Ele tá bem? Então o pai ele se preocupa com seus filhos. Então Davi ali, ele preocupou-se com Absalão, mesmo do Absalão tendo feito tudo que havia feito, né? Então Joabe dá uma correção nele. Então o próprio Deus ele é assim, se houver arrependimento, o Senhor derrama graça, derrama misericórdia, derrama favor. Amém? Não sejamos como Jó, né? Exato. Se houver arrependimento, Deus vai poupar toda uma cidade. Amém. Ele vai falar aqui que Deus guarda ele de todos os inimigos. Esse tema é bem recorrente em Salmos, né? Acho interessante você falou, eu fiquei pensando, um inimigo será que nós temos inimigo, ok, porque nós falhamos ou por causa do amor de Deus? Porque essa é a verdadeira perseguição, esse é o verdadeiro inimigo, né? Aquele que vem por causa do evangelho, não é aquele que vem por causa de picuinha na família, porque, né, enfim, nós sabemos também que existe um adversário que tenta, né, causar divisão entre nós. Então, assim, que nós entendamos que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Nós temos um inimigo que age por trás, influenciando ali pessoas, e nós temos que lutar contra esse inimigo, não contra pessoas. O capítulo 4, ele é associado ao culto da noite. Então, na cultura judaica, sempre que eles iam declarar salmos, né, nos cultos à noite, eles tinham o capítulo 4. Assim como menciona-se no capítulo 5 sobre a importância de fazer a oração pela manhã e esperar em Deus durante o dia, que esse Salmo 5 pode ser usado no culto pela manhã, o Salmo 4, ele era usado ao culto da noite. Eu quero honrar a vida da minha mãe, que está assistindo depois, né, que vai assistir depois, que me ensinou o Salmo 4. Antes da gente dormir, ela recitava o Salmo 4 para mim e para minha irmã. E a gente decorou esse salmo, então a gente sempre falava ele. Até hoje, às vezes, quando eu vou deitar ali, eu gosto de recitá-lo também, porque é um salmo que vai falar novamente sobre esse prazer que Deus dá para aqueles que estão descansando nele, para aqueles cujo coração é todo dele, de uma noite de sono, né? Então, ele vai clamar: ó Deus, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na minha angústia me desse largueza, tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então ele vai falar: tenha misericórdia e ouça a minha oração. Versículo 3 ele fala: o Senhor separa para si aquele que é fiel, ele me ouvirá quando eu clamar a ele. Nessa versão aqui tá falando: não pequem ao permitir que a ira os controle. E isso é bem interessante porque vai repetir em Efésios isso aqui, né? Não deixe a ira vos controlar. Como é que é na versão mais tradicional da ira? Qual o versículo? Versículo 3. Não, 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Eu tô tentando lembrar como é que é. Na que eu decorei. Mas enfim. Ó Deus, meu Jesus, quando eu clamo na minha angústia, me deslarguei, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho do homem, até quando perderá a glória em forma? Até quando? Coloca o teu. Agora fugiu o travesseiro sobre a vossa cabeça. Olha aí nas versões mais tradicionais para mim, por favor. Então, não permita que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. A gente nunca pode deixar. Irei, não pequeis. Isso, irei, não pequeis. Consultar. Não é isso. Deixa eu ver. Falei que minha mãe me ensinou e agora fugiu isso aqui, ó. Irei, não pequeis. Colocar. Esqueci. Mas a ideia é essa, tá? Que não permita que a ira dure uma noite toda, como em Efésios vai repetir.
Aí, ofereçam sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Um versículo que eu amo é o 7. Tu me deste alegria maior do que aqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. A sua alegria é maior do que a do vinho. Tu enchestes meu coração de alegria, mais do que aquele que acabou de colher, mais do que aquele que acabou de beber o vinho que simboliza a alegria. E aí o último, em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então esse salmo também nós podemos declarar, em paz me deitarei e dormirei. Em paz, gente. Que o Senhor guarde a nossa vida, a minha, a sua vida, você que está aqui agora, você que vai ouvir depois, que nós possamos ter noites de paz. Que nós vamos deitar nossa cabeça no travesseiro e ter paz. Deitar e dormir, porque é o Senhor, é Yahvé, esse Senhor com letras maiúsculas, né? É o nome próprio que Deus deixou para nós. E Yahvé é quem me guarda em segurança. Quer comentar alguma coisa? Uma coisa que quando a gente vai falando sobre esse panorama, né, o significado, a lógica, né, o raciocínio pelo qual o salmista, né, escreve esses cânticos, primeiro, uma coisa que eu não comentei é que algo que a gente perdeu, né, por conta do passar do tempo, é que os salmos eles eram canções. Então, muito provavelmente, eles eram cifrados. Muito provavelmente eles tinham um sistema de cifras ali, onde através de instrumentos eles acompanhavam essas canções. Uma coisa que a gente não falou, que no cântico de romagem, que é conhecido como cântico de degraus também, né, do Salmo 120 até o 134, ele, sempre que o pessoal fazia as peregrinações para Jerusalém, eles cantavam, eles celebravam ao Senhor com esses salmos. E é conhecido como Cântico de Degraus porque Jerusalém é situada em um local mais alto do que as demais cidades à sua volta. Tanto é que quando a gente vê nos evangelhos, eu não vou lembrar em qual evangelho que fala sobre a parábola do bom samaritano, quando fala de um homem, né, que socorreu um que lhe havia sido assaltado e tudo, fala que ele, Lucas, eu não sei o versículo, o capítulo, fala que ele descia para o caminho de Jericó, descia de Jerusalém para Jericó. Então Jerusalém ficava situada no alto, então eles cantavam essas canções enquanto subiam o morro da procissão, a romagem até Jerusalém para as festas solenes diante do Senhor. E quando a gente fala sobre ainda essa forma do salmista escrever, né, entoar os cânticos, é muito utilizado na poesia hebraica os paralelismos. Então, por exemplo, ele utiliza o paralelismo, que é o sinonímico, que seria um mesmo princípio que é citado em um versículo, ele é aplicado em versículos seguintes com exemplos diferentes. Por exemplo, o justo, né, é como a flor da aurora, né, não é flor da aurora, não. Os justos são como... A vereda dos justos é como a flor... Não sei se é flor da aurora, fugiu a palavra. Mas outro exemplo, a luz da aurora vai brilhando e brilhando até que seja o dia pleno. Os justos, né, não são assim, não são como a moinha que o vento espalha, mas são como árvore plantada junto a ribeiras. Então ele vai dando sinônimos para atribuir referências ao povo que é temente a Deus. Né? Ele usa muito o paralelismo antitético, ele fala, olha, o ímpio, esse é o fim dele. O justo, esse é o fim dele. Tanto é que no Salmo 1, né, que é um salmo de sabedoria, fala sobre isso. Olha, os justos, eles prevalecerão, eles permanecerão. Mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha, mas não permanecerão na congregação dos santos. Eles não permanecerão no juízo. Então ele vai fazendo esse comparativo aí entre a vida do justo e a vida do ímpio. Então a gente sempre vai ver o salmista usando figuras de linguagem, como mel em minha boca, como favo de mel, assim é doce a tua palavra. Então ele vai usando muita figura de linguagem e isso enriquece até mesmo o nosso conhecimento da nossa língua por si só, né? Então é muito enriquecedor até mesmo no aspecto acadêmico, né? Se a gente for olhar assim para uma pessoa enriquecer o seu vocabulário, meu Deus, o livro de Salmos é riquíssimo. Ótimo. Para poder terminar, que já é 3:2 já, o capítulo 5 vai falar, é mais um salmo de lamento, né? E Davi vai pedir ao Senhor socorro, vai falar sobre essa dependência que ele tem de Deus, né? Eu amo que ele fala assim, olha,
conduz-me pela tua justiça, versículo 8. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que os meus inimigos não me vençam. Então Davi tinha uma dependência de Deus. Ele entendia que não era ele que vencia os inimigos porque ele era sagaz, esperto, que ele era um grande soldado. Não, Deus quem dava a vitória para ele. Ele vai falar um pouquinho dos perversos no final do capítulo, vai falar sobre os inimigos, mas vai terminar falando que Deus abençoa os justos e o favor dele protege os justos como escudo. Eu acho que o ponto-chave do capítulo 5 é: pela manhã te buscarei, pela manhã eu apresento a minha oração e espero. Então que nós venhamos entender que Deus nos conduz a uma comunhão matinal, entregar para Deus as primícias. Meu Deus, é uma coisa assim que esses últimos dias eu estive gripada e tomando remédio que dá sono e o frio, e eu não tava conseguindo acordar mais cedo para poder orar, e eu tava sentindo muita falta disso, desse lugar onde você consegue tirar a primícia do seu tempo para Deus. Faz toda a diferença no decorrer de todo o dia, que nós possamos ter essa disciplina. Quer finalizar para nós? Amém. Por favor. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que ficaram aqui conosco, né, até agora. Eu aprendi muito, né, e tenho muito mais a aprender. Espero que a gente tenha sido claro, né, naquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, e vamos avançar com o Senhor, né, nessa leitura rica, poderosa, que a gente possa perceber, sabe, cada um desses elementos no livro de Salmo. Não, esse Salmo aqui, não estou vendo um elemento aqui que parece que Cristo tá visível aqui. Dando uma prévia aqui para os irmãos, depois, quando vocês lerem o Salmo 22, leiam com o filtro de Cristo estando, né, sendo, vamos falar assim, sendo revelado ali naquele texto. Meu Deus, o Salmo 22 fala muito sobre o sofrimento do Senhor. Então, assim, a gente vai aprender muito, vai se enriquecer muito, ainda tem muita coisa para o Senhor falar aos nossos corações. Amém. Meu muito obrigado ao Senhor que nos permitiu estar aqui, que nos dá a oportunidade de ler, entender, praticar e ensinar também as Escrituras. Meu obrigado para você, meu professor, meu mestre, que tem, né, tirou esse tempinho para nós. Obrigada, que Deus abençoa. Obrigada a todos que ficaram até o final, meninas, mulheres de Deus, a Grazi querida, Vivi, Vanilda, a Chiquinha e a Nilde. Vocês são bênção, Dona Leni também, mamãe. Todos que assistem depois, Dona Piedade que assiste depois, que Deus abençoe vocês, viu? A Marília também, Deus abençoe, que nesses salmos nós possamos ser fortalecidos. Amém. Que nós vamos criar esse hábito de declarar os salmos, de memorizá-los, de não deixá-los... A Bíblia diz assim, olha, louvarei ao Senhor, os teus cânticos estarão continuamente na minha boca. Amém. Então nós vamos não apenas ler os salmos, mas declará-los também. Amém? Aleluia. Beijo, obrigada a todo mundo. Bom final de semana. Amanhã nós temos aula, né, de teologia. Ainda dá tempo de dar o nome, se alguém quiser. Lá no Ministério Fogo e Luz, na sede, Amar Teologia. Amar Teologia, estudo do pecado. Ai, Lorena, pra que isso? Gente, a exposição às Escrituras, elas trazem revelação de Deus, revelação de quem nós somos, revelação de entendimento para arrependimento, para alcançar o coração de Deus, que a gente precisa ter uma vida santa. Eu já li a apostila e tá assim, sensacional. Aguardo vocês, tá bom? Amém. Bom final de semana e até segunda-feira, se assim Jesus permitir. Amém? Com Deus, gente. Obrigada. Beijo e até segunda, se Deus quiser.